Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Que Deus abençoe o nosso dia. Grata por mais um dia que o Senhor nos concede, estar aqui lendo a palavra dele, né? Glória a Deus por isso. A última vez que nós gravamos, tinha terminado o livro de Deuteronômio, né? Que eu terminei, por sinal, muito triste, por causa da morte de Moisés. E hoje nós vamos começar o livro de Josué. É um livro belíssimo, que fala de alguém que realmente seguiu os passos do seu mestre, né? Então, o livro de Josué, a análise do livro, que eu gosto sempre de ler. O livro de Josué é a sequência do Pentateuco, pois Moisés faleceu na terra de Moabe, à vista da terra prometida. A Josué, seu sucessor, foi deixada a missão de liderar Israel para atravessar o Jordão e entrar em Canaã. A maior parte do livro descreve a conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos de Israel, após a queda de Jericó e Ai, e a capitulação de Gibeão, no centro de Canaã. Josué foi confrontado por duas coligações sucessivas de estados cananeus, uma no sul, com o rei Jerusalém à frente, de Jerusalém à frente, e a outra ao norte, sob Jabim, de Azon. Mediante o auxílio divino, Josué foi capaz de conquistar tanto o sul como o norte, e de dividir a terra entre as tribos de Israel. Bolsões de resistência continuaram existindo, entretanto, e a responsabilidade de cada tribo era ocupar a terra que lhe caíra por sorte. O livro de Josué registra a história de Israel, desde a nomeação de Josué como sucessor de Moisés até o falecimento, com a idade de 110 anos. O autor. O título do livro dá a entender que Josué é seu personagem principal. O próprio livro, todavia, é anônimo, embora haja forte evidência interna de que foi escrito por uma testemunha ocular dos muitos acontecimentos que ali são descritos. Em sua forma presente, contudo, o livro é posterior aos dias de Josué, cuja morte registra a conquista de Debir por Otiniel e de Laís Lezem pelos danitas teve lugar dentro da morte de Josué. O livro pode ter sido obra de um dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que teria feito uso do material escrito pelo próprio Josué. Então, aqui é a análise do livro e sobre quem é o autor do livro, né? Então, começa assim. Deus fala a Josué e anima-o. Então, só pelo título você perceber que alguém realmente que viveu, né, que viu isso acontecer lá, o dia a dia, escreveu esse livro. Vamos ler. Josué, capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vou ler novamente. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, quer dizer, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, Deus dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Versículo 3. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto
e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa vi naquele momento que Josué estava assumindo o lugar de Moisés, né? Deus dizendo para ele: seja forte, eu estou contigo. Do mesmo jeito, Deus fala para você, para mim, para você. Seja forte nessa caminhada. Deus está contigo. Eu estou contigo, Deus fala para você. Eu estou contigo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite na sua palavra dia e noite. Aleluia. E ele fala mais: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Maravilhoso, né? Versículo 10. Então deu ordem a Josué, aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo caminho, pelo meio do arraial. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhe dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então, mais uma vez, Deus falou, né?
Moisés também falou lá em Deuteronômio que ele fosse forte, e agora Rubem estava falando para ele também que ele fosse forte, que os rubenitas, né? Que eles iam fazer tudo o que ele mandasse, né? Ele só precisava ser forte e corajoso. Então vamos ler agora os comentários, né? O verso 1 diz: Morte de Moisés, né? Que está em Deuteronômio 34, verso do 1 ao 8. Falou o Senhor a Josué que assim veio a ser sucessor de Moisés, como líder do antigo povo de Deus, os israelitas. Era da tribo de Efraim e nasceu no Egito, no tempo da escravatura. A primeira menção do nome aparece em Êxodo 17, 9. Escolhido para comandar os exércitos de Israel. Representou sua tribo para espiar a terra, sendo junto com Caleb um dos dois únicos animados pela fé, a atacar e possuir tudo o que Deus prometera. Seu nome significa Jeová é salvação, ou Jeová Salvador. Jesus é a forma grega de Josué. Jesus é a forma grega de Josué. Então, o nome Josué quer dizer Jeová Salvador ou Jeová é a salvação. O versículo 2: Moisés foi impedido de entrar na terra por causa de seu pecado. Moisés, meu servo, o versículo 2 diz: meu servo Moisés é morto. Né? Então, Moisés foi impedido de entrar na terra por causa do seu pecado. Verso 4: Desde o deserto da Arábia, que forma o limite sul da Palestina, enquanto o Líbano era o limite norte. Então, desde o deserto, né? O versículo 5. Mar Grande é o mar Mediterrâneo, certo? Que aqui fala em Mar Grande. Verso 6. Herdar a terra que Deus prometera a Abraão e a sua descendência. Manejando bem a palavra de Deus significa o falar, que é natural, aquele que medita na palavra, o meditar, que é natural, aquele que ama a palavra, o obedecer, que é natural, aquele que ama, medita e fala, e o ser bem-sucedido, que é natural, aquele que obedece. Então, aqui estamos falando de propriedades que são naturais daquela pessoa que medita na palavra de Deus, né? Então, manejar bem a palavra de Deus significa, né? O que é manejar bem a palavra de Deus? Vamos ver que aqui diz o versículos 7 e 8 diz: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido novamente, né? Ele fala bem-sucedido lá em cima e fala bem-sucedido lá embaixo. Então, manejar bem a palavra de Deus. Ele fala aqui, tão somente, né? Medite na palavra de dia e de noite, né? Não cesses de falar deste livro. Então, ele diz para você manejar bem, para você, né? Estudar bastante a palavra do Senhor. Então, manejando bem a palavra de Deus significa
o falar que é natural, aquele que medita na palavra, né? Se você medita na palavra, é natural você falar, né? Então, aqui está vendo o versículo, Salmos, verso 1, Salmo 1, capítulo 1, quer dizer, verso 2. Salmo 1. Salmo 1, verso 2 diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né? Ele fala no versículo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele fala mais no verso 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui a gente pode ver Josué, né? Josué era essa pessoa que foi orientado a não se desviar deste livro, né? E aí ele continua, né? O 1 é falar que é natural, né? Naturalmente de quem medita na palavra. 2, o meditar é natural também de quem ama a palavra de Deus. Se você não ama, não consegue meditar nela. Não consegue nem ler, na verdade. 3, o obedecer também é natural. Aquele que ama, medita e fala. E o 4, o ser bem-sucedido, que é natural daquele que obedece a Deus. Vamos ler o Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, né? O maior livro da Bíblia, o maior versículo, quer dizer. O maior capítulo, desculpa. O maior capítulo, 119. 119, versículo 165. Muitos versículos esse capítulo tem, né, gente? Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Olha que maravilha de promessa que Deus está nos dando nesta manhã. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço, né? Então, meditar na palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor é maravilhoso, né? Verso 11. O Rio Jordão é famoso pelos grandes acontecimentos que nele se deram. Pelo poder de Deus, suas águas se abriram e ficaram suspensas para passar os israelitas facilitando a conquista da terra de Canaã. Davi, fugindo de Absalão e voltando para Jerusalém, o atravessou 2 vezes. Os 2 profetas, Elias e Eliseu, atravessaram o Jordão perto de Jericó. Naamã da Síria lavou-se 7 vezes nesse rio. Jesus foi batizado no mesmo rio por João Batista. Ele é o principal rio da Palestina, formado por várias nascentes. A parte essencial do que nasce nas montanhas do Antilíbano, ao norte da Palestina, donde desce para o sul, entrando no Mar da Galileia e depois desaguando no Mar Morto. O rio mede cerca de 193 quilômetros de extensão e é o único no mundo inteiro que desliza a uma altura inferior do nível do mar. Tremendo, né? Que geralmente é acima do nível do mar, ele é abaixo, né? O versículo 14, os ajudares.
As 2,5 tribos foram terminantemente obrigadas a apoiar as outras tribos na conquista da terra. Do mesmo modo, todo cristão e grupo de crentes são enviados para prestar seu auxílio espiritual e material dentro da comunhão do corpo de Cristo. Romanos 15, 25 e 27. Romanos 15. Romanos 15, 25 e 27. 25 a 27. Diz assim: Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ele está falando para ajudar, né? Ele diz: todo cristão e grupo de crentes são enviados para prestar auxílio espiritual e material, né? Então, nós devemos ajudar os irmãos espiritualmente falando, orando, né? E também material. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 diz assim: espias mandados a Jericó. Raabe. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pouco pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei por onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espiães se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima dos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs.
com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Aleluia. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrarem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhes os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste passar, descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e a tua mãe, e teus irmãos, e toda a tua família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas com o sangue daquele que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos ler os comentários, né? Do capítulo 2. O rei de Jericó é um exemplo de chefe de cidade real, entre as várias que dominavam Canaã antes da conquista de Josué. Uma cidade como Jericó, com seus muros altos e grossos, dava proteção em caso de ataque, não somente aos habitantes da terra, mas também a todos que moravam na circunvizinhança. Somente quando atacados por forças poderosas é que aquelas cidades se aliavam para defesa mútua. Seom e Og, os 2 reis amorreus, que tinham sido vencidos quando não deram licença para Israel atravessar suas terras. Então a gente percebe também aqui que as notícias corriam, né? Já sabiam o que eles tinham feito, né? Lá em Canaã, o pessoal já sabia deles. Raabe encontra-se na lista dos heróis da fé. Olha só. Raabe, a prostituta, encontra-se na lista dos heróis da fé, que está escrito em Hebreus 11:31. Muito interessante. Vamos ler, né? Hebreus 11:31. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Então, Raabe, ela estava na lista, né, dos heróis da fé. Ela não sabia, ela não tinha nenhuma certeza, mas ela teve fé. A despeito de sua vida repreensível, talvez tivesse sido sacerdotisa da religião pagã, e assim uma prostituta sagrada.
Sua fé, sem dúvida, despertada pelo testemunho dos espias, resultou na sua justificação e frutificou em obras. Ela arriscou a sua vida para salvar as dos representantes do povo de Deus. Tiago 2,25. Olha só, que maravilha. A gente fica andando na Bíblia, o Velho Testamento e o Novo se encontrando, né? Isso é maravilhoso. Tiago. Fica depois de Hebreus. Tiago 2,25. Diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe? Não, ele está perguntando. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, ela foi justificada pela obra e também pela fé, porque aqui Tiago está dizendo que a fé sem obras é morta. Então, assim, você não faz as obras para conseguir a fé. Você faz as obras porque você tem fé, né? Então, ela anda atrelada. A fé produz a obra, porque a fé sem ela é morta, né? Então, uma que está atrelada à outra. Então, aqui Tiago está discorrendo sobre isso. E aí, quando é no 25, ele fala isso. O 24, ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E não por fé somente, porque vem atrelado. É como se a obra fosse a ação da fé, né? Você não faz algo sem fé. Se você fizer uma obra sem fé, essa obra também é morta. Como a fé também sem a obra também é morta. Entendeu? Então, tá atrelada as duas, tem que ser atrelada as duas, para poder realmente ter um poder para Deus, né? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras, sem obras é morta. Então, aqui ele está falando sobre a obra da meretriz, que ela teve fé e agiu, né? Porque uma coisa é você agir por fé, né? E por isso que ela foi contada como na lista dos heróis da fé. Quando Jericó foi tomada, Josué poupou sua vida e a de seus parentes. Ela casou-se depois com um israelita chamado Salmão, que está em Mateus 1,15. Vamos ler. Gosto muito dessa parte de ficar lendo o Novo e o Velho, porque isso nos dá uma visão, uma macrovisão, né? Uma cosmovisão de tudo. Muito bom. Mateus 1:5 diz assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Então, assim, Raabe entrou na genealogia de Jesus. Olha só que coisa, né? Como é interessante, uma meretriz que estava lá em Jericó, né? Que salvou os espias, entrou na genealogia de Jesus. E aí Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Joraão, Joraão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zerobabel, Zerobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó, Azó gerou a Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó,
E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, aqui está a genealogia de Jesus. A gente não estava nem programada para ler a genealogia de Jesus, mas só por causa de Raabe, nós lemos para poder ter um entendimento maravilhoso de que Jesus é a raiz de Davi, né? Por isso que fala. Ok, então vamos voltar. Onde estávamos, possivelmente, filho de Caleb. Salmão era possivelmente filho de Caleb e tornou-se ancestral de Davi e Jesus Cristo, que a gente acabou de ler, né? Como gentia, Raabe necessitava juntar-se como prosélita ao povo da aliança para chamar ao Senhor de seu Deus, e por isso, a essa altura, ainda diz vosso Deus. É notável sua confissão acerca de Deus neste versículo, já que o politeísmo e a idolatria predominavam entre os cananeus. Aí o versículo 15, ela diz, jura-me pelo Senhor, uma forma de juramento usada naquele tempo, tem que jurar pelo Senhor, né? O verso 15, uma corda. As cordas eram feitas de elementos tais como linho, fibras de palmeiras, pelos de camelos e etc. Por ser um fio de escarlata, a garantia a salvação de todos dentro da casa é semelhante ao sangue do cordeiro, que guardou as casas dos israelitas da praga destruidora na noite da primeira Páscoa, que está em Êxodo 1 ao 13, 12, 1 ao 13. Igualmente nos volve ao futuro, quando Cristo viria a verter o seu sangue na cruz para salvar todos os que abrigassem pela fé, nele pela fé, né? Verso 16, ide-vos ao monte. É como este monte, é o mesmo monte que a tradição nos diz ser o lugar onde Jesus jejuou por 40 dias. Mateus 4, 1. Mateus 4, 1 diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, era esse deserto que Jesus estava, né? E por isso chamado hoje o quarenteno, porque ficou Jesus 40 dias neste deserto. O verso 22, não os acharam. Provavelmente os espias se esconderam numa das cavernas daquela região. Amém? Então, hoje vamos ficar por aqui. Amanhã nós voltamos lendo o capítulo 3. Glória a Deus por isso, né? Vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pela leitura da tua palavra, Senhor Deus, que é tão rica, tão maravilhosa, Pai. Como o Senhor disse naquele dia para Josué, que ele fosse forte, que ele fosse corajoso, que ele obedecesse a palavra, Senhor Deus, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, para ser bem-sucedido, Pai. Nós sabemos, Pai querido, que te obedecer é um dos caminhos, Pai, para sermos bem-sucedidos aqui na terra, Pai querido. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos orienta a cada dia a andar na tua presença, a fazer a tua vontade, Senhor Deus. Tu nos inspira, Pai, a sermos melhores a cada dia, Senhor Deus, a querer fazer a tua vontade a cada dia. Muito obrigada, Pai, muito obrigada pela leitura da tua palavra. O Senhor nos guia a cada momento, Pai, nessa vida. Muito obrigada, Pai. Abençoa cada um que está vendo esse vídeo. Abençoa minhas filhas, minha mãe, minhas irmãs, Pai, todos os familiares, Senhor Deus. Todos os familiares de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu entrego nossas vidas e que venhamos, Pai, a ser obedientes a Ti.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estejam todos na paz do Senhor e tenham todos um bom dia. E não esquecendo de dar o like se gostou do vídeo, né? Se não gostou, pode dar o dislike, não tem problema. E se gostou, também se cadastra, né? No canal e ativa o sininho, porque todo dia vai ter vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.